Bom dia. Bom dia. Vamos ficar de pé nesta manhã, nós vamos começar o nosso tempo, vamos louvar o nosso Deus. Nós temos alguns irmãos que não podem estar connosco, que estão em isolamento e ficamos sem vozes, não é? Ficamos sem vozes por causa do isolamento. Então, hoje vamos ter que improvisar, mas o que importa é louvarmos o nosso Deus, não é? O Senhor é bom e nós não vamos parar de o louvar, certo? Amém? Estamos com vontade de louvar a Deus? Amém? Então vamos cantar juntos nesta manhã, louvando o nosso Senhor com todo o nosso coração. Amém? Vamos lá bater as nossas palmas. Eleitos, estamos livres, vamos cantar juntos nesta manhã. Fui eleito, livre estou, vivo para a eternidade, livre para sempre, pegaste em mim, tudo mudou, meu caminhar em ti se firmou, sou teu para sempre, nada nos fará parar. Nada me fará parar, nada me fará parar, nada me fará parar. Meu coração se libertou, vivo para viver para ti, vivo para viver para ti. Maravilhoso é o teu amor. Deste tudo, Deus, por mim. Deste tudo, Deus, por mim. Minha culpa tu levaste, um novo dia nasceu. Livre para sempre, agora diante do teu trono. Pelo teu sangue posso entrar, sou teu para sempre. Nada me fará parar, nada me fará parar, nada me fará parar. Meu coração se libertou, vivo para viver para ti, vivo para viver para ti. Maravilhoso é o teu amor. Deste tudo, Deus, por mim. Deste tudo, Deus, por mim. Ele deu tudo por nós, amém? Isso é motivo para nós celebrarmos e louvarmos o nosso Deus. Amém. Sim, deste tudo, Deus. Deste tudo, Deus, por mim. Somos livres. Sou livre para viver, para dar, para ser livre, para te amar, livre para viver, para dar, para ser livre, para te amar, livre para viver, para dar, para ser livre, para te amar, Senhor. Meu coração se libertou, vivo para viver para ti, vivo para viver para ti. Maravilhoso é o teu amor. Deste tudo, Deus, por mim.
Mais uma vez. Meu coração se libertou. Vivo para viver para ti. Vivo para viver para ti. Sim, Deus, maravilhoso é o teu amor. Deste tudo, Deus, por mim. Deste tudo, Deus, por mim. Amém. Podemos dar uma salva de palmas bem forte ao nosso Deus, àquele que deu tudo por nós. Aleluia. Ele deu tudo por nós. Amém. Louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor, por tudo o que tu és, por tudo o que tu fizeste por nós. Amém. 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 Nosso Deus, Ele deu tudo por nós. Amém. E isso é motivo para nós o louvarmos, é motivo para nós lhe entregarmos a nossa vida, é motivo para nós o fazermos de todo o nosso coração. E estamos juntos em família, o que é maravilhoso. Amém. Podemos dizer isso, podemos virar para a pessoa que está ao nosso lado e dizer: é bom estar aqui contigo. Amém. Mesmo com distância social e máscara, é bom ver-te, é bom olhar-te nos olhos. Amém. E somos povo de Deus, não apenas para nosso benefício, mas para benefício de outros à nossa volta. Amém? Nós queremos proclamar isto a toda a gente. Sim, então vamos cantar sobre isso. Vamos cantar sobre proclamar tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus fez por nós. sempre eterno Deus, o sempre
bem abertos, rendendo-nos, Senhor, em rendição, Pai, rendendo-nos à Tua soberania, Senhor, rendendo-nos, Senhor, ao Teu Filho, rendendo-nos ao Teu poder, Senhor. Deus, o nosso desejo, o desejo do nosso coração, Pai, é que Tu sejas glorificado em nós. É para isso que Tu nos criaste, Senhor, para a Tua glória. Entregamos a nossa vida, Senhor. Pedimos que nos uses, Senhor, para proclamar, que a nossa vida seja proclamação, que as nossas palavras sejam proclamação, que tudo seja para Ti, Senhor. Vou gritar o Teu nome por todo lado, proclamar, pertenço a Ti. Proclamar isto juntos, igreja. Vamos proclamar que lhe pertencemos. Aleluia. Tudo que eu sou coloco em Tuas mãos de amor. Pertenço a Ti. Pertenço a Ti. Estou aqui de braços bem abertos, perante o Filho, o sempre eterno Deus, o sempre eterno Deus. Estou aqui de braços bem abertos, perante o Filho, o sempre eterno Deus, o sempre eterno Deus. Amém, irmãos. Nosso Deus é mesmo eterno e estamos gratos pela eternidade de Jesus nas nossas vidas. Vamos aproveitar neste momento e no contexto daquilo que nós temos cantado, que estamos de braços abertos, que estamos disponíveis para o louvar, estamos disponíveis para o amar. Vamos orar pelos projetos todos que temos, missionários nos quais nós já apoiamos, tanto como a igreja. E é bom nós estarmos cientes de que há homens e mulheres que Deus levantou e tem levantado ao longo das gerações para que nós também possamos estar aqui hoje, não é? Nós somos fruto do investimento de muita gente nas nossas vidas. Neste momento nós vamos orar pela Igreja dos Açores, o nosso irmão Carlos e a nossa irmã Inês Coveiro. Quero salientar aqui em específico este casal, que no ministério só o pastor Carlos é que está a servir a tempo inteiro na igreja e é assalariado, e a nossa irmã Inês tem trabalho secular. É sempre melhor dois do que um na obra de Deus, não é? Vamos orar para que Deus abra caminho, abra condições para que ambos estejam a tempo inteiro na igreja, está bem? Vamos orar também pelo Alfalite, o nosso pastor Ari Gomes é quem está à frente, as famílias diferentes, das quais nós também fazemos parte, não é? O Crescer com Amigos, Desafio Jovem em Portugal, Sociedade Bíblica de Portugal, o Povo Saralai, a Guiné, o pastor Orei e Isabel Quemol, o CAS, é um centro de apoio social,
os povos não alcançados, Mocidade para Cristo em São Tomé e Príncipe e implantação de uma igreja em Portugal que ainda está em processo na oração, na busca de direção. E eu quero apelar aos irmãos nesta manhã para que juntos nós possamos interceder por estes assuntos. Muitas das vezes nós não nos lembramos de todos, não mencionamos todos, mas existe uma série de necessidades por aí. E as pessoas que têm sido levantadas, não é? Estes homens e estas mulheres, obedeceram ao mandamento, não é? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E nós, como igreja, nós devemos suportá-los, não só em oração, mas também com recursos e colocar este desejo também nestas gerações também que se levantam, não é? De servir, não é? E que Deus abra o caminho e ponha este desejo no coração de cada um. Eu vou orar nesta manhã, está bem? Senhor, nesta manhã, Deus, nós te damos graças, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, porque Tu és um Deus de amor e colocas amor, Deus, nas nossas vidas, colocas amor na vida dos nossos irmãos, Senhor, aos quais Tu tens levantado, Senhor, nestas áreas as quais eu mencionei, Senhor, e oro nesta manhã, Senhor, para que a tua proteção, Deus, seja sobre a vida de cada um. Oro, Senhor, pelos líderes, Senhor, aqui representados, pelas suas famílias, Senhor. Ó Senhor, para que Tu dês porção dobrada, Deus, do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre eles, Senhor, para que eles possam, Deus, conduzir, Senhor, as pessoas às quais eles têm ao cargo, Senhor, ao conhecimento da Tua palavra, ao conhecimento de quem Tu és, Senhor, que gerações se levantem, Deus, através destes ministérios, Senhor, que a Tua obra cresça, Deus, através de cada um dos ministérios aqui levantados, Senhor. Oro em específico também, Senhor, pelo pastor Carlos, Senhor, lá nos Açores, Senhor, oro, Senhor, pela sua casa, pela sua família, Deus, por direção do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre esta obra, Senhor, sobre este casal, sobre esta família, Senhor. Cria, Deus, condições, Senhor, para que a sua esposa possa estar a servir também a tempo inteiro na igreja, Senhor. Ó Pai, para que a Tua obra cresça ali naquele lugar, Senhor, para que o Teu reino cresça, Senhor. Ó Senhor, nós ansiamos por ver salvação, Senhor, mas neste caso específico, Senhor, levanta, Deus, homens e mulheres, Senhor, com coração de serviço. Incomoda, Deus, o nosso coração em oração também, Senhor. Pai, para que nós também possamos suportá-los em amor, em oração, em recursos, Senhor. Ó Pai, e em mão de obra, Senhor. Levanta a mão de obra, Senhor, para apoiar e ajudar também, Senhor, nestas áreas, Senhor. Traz sonho, Deus, traz visão, Senhor, sobre os ministérios, Senhor, não só da Tua igreja, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que aquilo que vier à nossa mão para fazer, então que o façamos, Senhor, que possamos estar sensíveis nessa área, Deus, de ministérios, Senhor, não só dentro das igrejas locais, Senhor, mas também para fora, como estes homens se levantaram, Senhor, e foram e obedeceram, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos isto nas Tuas mãos, Senhor. Pai, para que Tu possas, Senhor, trabalhar em cada coração, para que possas trabalhar não só no nosso coração aqui que estamos, Senhor, mas também em online, quem está a nos ouvir, Senhor. Ó Pai, que todo o Teu povo, Deus, se reúna, Senhor, para poder proclamar o Teu nome, Senhor, e que o Teu reino, Ele cresça, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós Te agradecemos nesta manhã, Senhor. Amém. Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome santo.
para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. No terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, o aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. O branco voltará e a noite enfim terminará, e com os santos subirei, sua face eu contemplarei. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Nós clamamos, vem, Senhor Jesus. Vem, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Rei. Aleluia. Nós te louvamos, nós te damos glória, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Te damos toda a honra e toda a glória. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos que és o Filho de Deus. Reconhecemos que és o Cristo, o escolhido de Deus, que veio para salvar e libertar. E nós nos entregamos a ti, Senhor. Entregamos a nossa vida a ti, Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos. Nós te pertencemos. Te louvamos, Senhor. Vamos louvar a Deus. Amém. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor, Senhor meu Aleluia. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, bom dia a todos. Não há como o nosso Deus, amém? Aleluia. Prazer, desculpem, prazer podemos estar aqui neste lugar e louvar e bendizer o seu nome, amém? E nesta altura vamos tirar a nossa oferta. Queria partilhar convosco os versículos que temos lido em Provérbios 11, que diz assim: alguns há que distribuem o que têm e ainda se tornam ricos. Outros retêm com avareza o que possuem e acabam por perder tudo. Sim, os que são generosos engordarão, os que dão a beber aos outros serão saciados. Amém? Aqui fala-nos da disposição do nosso coração. Estes versículos falam sobre riqueza e este capítulo fala sobre justiça e sobre riqueza. E aqui mostra que os ricos, a riqueza deles não está naquilo que eles têm, mas está sim em Deus.
Amém? Se nós formos eu quando a pensar nesta passagem, lembrei-me logo de Mateus, sobre Mateus 6, quando diz: não se preocupem em juntar riquezas neste mundo. Uma coisa é ajuntar, outra coisa é ter. Nós podemos ter riquezas, mas as riquezas não nos dominarem. E juntar é diferente, é nós termos e cada vez queremos mais, queremos mais, queremos mais. A diferença entre ter e ajuntar é essa. E a segunda parte do versículo fala sobre nós sermos generosos. Um crente, um cristão tem que ser generoso, porque se a vida é transformada, nós temos que ser generosos. Temos que dar não só a nossa vida, mas o nosso tempo, o nosso dinheiro, para que os outros venham e conheçam o benefício de que é ter Cristo. Porque é bom ter dinheiro, e nós precisamos de dinheiro, toda a gente precisa de dinheiro. Mas é muito bom ter um ato de generosidade para com o outro, e as pessoas veem Cristo em nós. Amém? E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Vamos ser generosos a ofertar, vamos ser generosos com o nosso tempo, e vamos também, quando saímos daqui, vamos ser generosos com as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, como cristãos, somos um pouco insensíveis, olhamos e não vemos as necessidades à nossa volta. Às vezes também não é fácil discernirmos quem precisa e quem não precisa, mas que Deus nos possa dar sabedoria e discernimento para podermos olhar e percebermos quem realmente precisa e quem não precisa, e mostrarmos o amor, damos do nosso dinheiro a essas pessoas, para que as pessoas possam ser confortadas. Amém? Vamos ficar de pé enquanto levantamos a nossa oferta desta manhã. Ouvi contar 1000 histórias de como acham que és, mas ouvi um suave sussurro de amor no meio da noite a dizer-me que te agradas de mim, que não estarei só. Deus, tu és um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Que buscam respostas por toda a parte, mas sei que buscamos respostas que só tu podes dar, porque sabes o que precisamos mesmo antes de o dizer. Deus, tu és um bom Pai, é quem tu és, e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Deus, tu és um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Adoramos um Deus perfeito, que é um bom Pai. Amor tão inegável que o mal posso falar, e é paz inexplicável que o mal posso pensar, quando me chamo a conhecer e me chamas a conhecer.
conhecer e me chamas a conhecer esse amor. Amor, Deus, tu és o meu Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Deus, tu és o meu Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Louvamos, nós te adoramos. Aproveita para adorar a Deus com as tuas palavras. Dirige-te a tua oração, dirige-te o teu louvor. Adora a Deus nesta manhã, com liberdade, com todo o coração. És perfeito em tua vontade. És perfeito em tua vontade. És perfeito em tua vontade para nós. És perfeito em tua vontade. És perfeito em tua vontade. És perfeito em tua vontade para nós. Deus, tu és o bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Deus, tu és o bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Deus, tu és o bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Deus, tu és o bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Deus, tu és o bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Aleluia, Senhor. Obrigado por seres um bom Pai, por seres o nosso Pai querido, aquele que nos tornou filhos, filhos do Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor, porque temos esse grande privilégio de conhecer como Pai, não apenas alguém distante, não apenas uma ideia, mas alguém presente que cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos, Senhor. Obrigado
porque Tu és tão bom, Senhor, tão bom para nós. Nós nem conseguimos falar, nem conseguimos pensar demasiado para nós podermos descrever, mas nós queremos receber, Senhor, receber tudo o que Tu és e tudo o que Tu tens para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nós podem ficar sentados, quem ainda não está. É um privilégio estarmos juntos, amém. Como família, faltam-nos algumas pessoas que estão em isolamento. Isto é os tempos que estamos a viver. Temos algumas famílias com alguns casos positivos. Mas é o tempo que estamos a viver, amém. Graças a Deus não há sintomas de maior. Temos a família Santos, que estão online connosco. Um abraço aí para casa. A família Jesus, né? Por isso é que perdemos as nossas vozes, né? E tivemos que improvisar aqui. Mas um abraço para eles lá em casa também, para a irmã Luísa Moita, que também está. E é assim. E graças a Deus por aqueles que já recuperaram e que já estão aqui connosco, né? A família Ferreira, é bom ter-vos de volta. E também é bom ter aqui a família Almeida Fernandes, né? Depois de algum tempo. É muito bom ter-vos novamente connosco. E não se esqueçam depois de cumprimentar a família Fernandes, a Cristiano, o Leandro, a Luísa e o Davi. E não sei se mais alguém nos visita nesta manhã. Creio que não. Queria só, antes de passarmos à palavra, fazer alguns anúncios. Queria dizer que na próxima sexta-feira temos a nossa noite de louvor e oração. A nossa noite de louvor e oração, que é um tempo para orarmos, é um tempo para nós orarmos como família. Queria encorajar toda a gente a vencer aquela coisa de sexta-feira à noite, né? E a sair da zona de conforto, literalmente zona de conforto, e vir orar em família, porque é para isso que nós somos chamados. Somos chamados para estar juntos e orarmos, e é uma sexta-feira por mês em que temos essa possibilidade. Então queria encorajar toda a gente, e também o grupo que é liderado, o pequeno grupo que é liderado pela Esther, está a preparar alguma coisa para nos dirigir, para nos servir também. Vamos também honrá-los com a nossa presença. Queria dizer também que temos o nosso encontro de mulheres e homens no dia 29 de janeiro, sábado, as mulheres às 3 da tarde, os homens às 19, e já não estamos juntos desde o ano passado, não é? Portanto, estamos com saudades de estar juntos e de ter o nosso tempo. Nosso tempo, os homens, não é? As mulheres terão o tempo delas, mas eu acredito que também estão com saudades de estar juntas. E lembrar também os batismos. Nós estamos com inscrições abertas para os batismos. Quem ainda não é batizado e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, quem se comprometeu com Deus, quem se comprometeu com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quem se comprometeu a segui-lo até ao fim da sua vida, então tem todas as razões e mais algumas para ser batizado ou batizada. Okay? Então falem connosco o mais rapidamente possível, porque o curso de preparação vai começar na última semana de janeiro e queremos saber quem são os candidatos para avançarmos com tudo isto, está bem? Então não se esqueçam, falem comigo, falem com alguém da liderança, alguma daquelas carinhas larocas que está ali naquele póster ali atrás, né? Tentem reconhecê-los com máscara, mas também não é muito difícil. E sim, as crianças dos 3 aos 5 e dos 6 aos 9 podem ir para as classes. Queria também dar as boas-vindas ao Samuel. Samuel, bem-vindo. Já tínhamos saudades também de ver Samuel cara a cara. E podem ir. E nós vamos nos concentrar aqui na palavra. Vamos nos concentrar na palavra. E nós hoje vamos entrar e vamos sair também do livro de Naum, o profeta Naum. E vamos ler. É incrível podermos ler a palavra de Deus, não é? Não é? É algo incrível nós termos a palavra de Deus
aqui aberta para podermos ler livremente. Não é? Que privilégio que é nós podermos ler a palavra de Deus e conhecê-lo, e conhecer os seus caminhos, e conhecer a sua vontade para nós. A Bíblia, a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é caminho, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é só a palavra que nos pode conduzir, não é? É só a palavra que nos pode guiar. Palavra, claro, vivificada pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui, que está presente, que está em nós e que torna a palavra viva para nós. Já todos abriram no livro do profeta Naum. Não sei se já tinham lido o profeta Naum. São três capítulos apenas. E é um livro muito, muito interessante. O livro do profeta Naum fala de uma cidade. Alguém sabe que cidade é que fala? Nínive. De onde é que nós ouvimos falar de Nínive? Sim, aqui. Verdade. Mas na Bíblia? Em que outra parte da Bíblia é que ouvimos falar de Nínive? Jonas, do profeta Jonas. Não é? No tempo do profeta Jonas, ele, contrariado, lá foi pregar, e Nínive, de bom grado, ao contrário da má vontade do profeta, a cidade arrependeu-se, os habitantes arrependeram-se, fizeram jejum, e Deus poupou Nínive da destruição. Mas aqui no tempo de Naum, isso não iria acontecer. Infelizmente, a cidade de Nínive iria mesmo ser destruída. E é isso que o profeta Naum anuncia a queda de Nínive, que era a capital do maior império, do império mais poderoso daquele tempo, que era o Império Assírio. Nínive era a capital e o Império Assírio estendia-se muito, muito mais além de Nínive. Estendia-se até ao norte da África, até o Egito, dominava todo o Médio Oriente, toda aquela região. Era um império poderosíssimo. Já tinha conquistado o reino do norte de Israel. O reino de Israel já tinha caiu em 722 a.C. E o Império Assírio, além de já ter conquistado e arrasado com o reino do norte em Israel, estava já com o pé em cima do pescoço do reino do sul de Judá. Judá já era dominado politicamente e pagava tributo ao Império Assírio. Então, o Império Assírio estava a espalhar-se e a ameaçar. Já tinha conquistado o reino do norte, estava a ameaçar o reino do sul. E ainda assim, perante este poderio, Naum profetiza a queda deste império. O que é totalmente contraintuitivo, né? Nós temos tendência para olhar com os nossos olhos para o poder da força humana e achar que... Temos tendência para achar que é tão avassalador que nada pode parar alguns poderes. Mas Deus tem a última palavra. E os decretos de Deus cumprem-se infalivelmente. Mas, só para dar um contexto também sobre o que estava a acontecer no reino de Judá, Naum profetizou durante o reinado do rei Manassés, que era um rei, um dos piores reis de Israel, pelo menos do reino de Judá neste caso. Ficou conhecido por ter sacrificado o seu próprio filho no fogo, em honra de um Deus falso. E fez muitas outras coisas. Encheu o reino de feitiçaria, de adivinhação, de prostituição, todos os atentados e mais alguns contra a natureza pura de Deus e a santidade de Deus. Ele depois arrependeu-se no fim da sua vida, arrependeu-se e Deus concedeu-lhe o livramento, mesmo tendo sido este rei que foi. Mas para dizer que Naum profetiza no tempo de um rei muito mau, mas não profetiza contra Judá, nem contra Israel, profetiza contra os inimigos de Israel, os inimigos de Judá, neste caso contra o Império Assírio. O que é muito interessante, porque Deus, ele não tolera o pecado. Deus é um Deus que não tolera o pecado do seu povo, mas os inimigos do seu povo também têm os seus dias contados. E é isso que vemos aqui. E como em todo o Velho Testamento, tudo o que nós lemos no Velho Testamento são sombras
né? São sombras de realidades eternas. E é fundamental nós termos esta perspectiva, nós sabermos ler a Bíblia. Não é? Nós não podemos isolar o Velho Testamento, isolar do contexto da Bíblia. Não é? E o contexto da Bíblia é este. O Velho Testamento é a velha aliança, mas há uma aliança nova, que é o Novo Testamento. Então, a velha aliança, quando nós lemos sobre a velha aliança, nós temos que ler à luz da nova. Nós temos que ligar as coisas, não podemos isolar os textos, porque senão vamos perder a mensagem. Senão vamos perder a mensagem. E nós não queremos perder a mensagem. Então aquilo que nós vamos ler em Naum são, então, 3 sombras. Vamos ler 3 sombras da eternidade. 3 sombras de realidades eternas que nós vemos em Naum. E vamos começar pelo capítulo 1 de Naum. Vamos ler o capítulo 1. Se todos abriram, vamos começar. Livro da visão profética de Naum, natural de Elcós, mensagem a respeito da cidade de Nínive. O Senhor é um Deus que não tolera infidelidade e castiga com muita dureza e muita indignação. Tira vingança dos seus inimigos e castiga aqueles que se lhe opõem. O Senhor é paciente, mas o seu poder é imenso e não deixa de castigar o culpado. Ele faz caminho no furacão e na tempestade. As nuvens são como o pó que os seus pés levantam. Ameaça o mar e ele seca e faz secar todos os rios. Faz murchar as pastagens de Bazã e da montanha do Carmelo, bem como as flores do Líbano. Diante dele tremem as montanhas e derretem-se as colinas. Ao vê-lo, estremece a terra e todos os que nela habitam. Quem poderá suportar a sua indignação? Quem poderá resistir ao furor da sua ira? A ira do Senhor alastra como um incêndio, capaz de fazer quebrar os próprios rochedos. O Senhor é bom. É refúgio no momento da tribulação. Protege os que nele confiam. Mas destruirá os seus inimigos com a inundação devastadora e as trevas perseguem os seus adversários. Que estão vocês a planear contra o Senhor? Ele vai provocar uma enorme destruição. Ninguém se lhe opõe 2 vezes, mesmo embriagados de raiva. Os seus inimigos serão queimados como espinhos em molhos e como palha bem seca devorados pelo fogo. De ti, cidade de Nínive, saiu alguém com intenções perversas, que procura o mal contra o Senhor. Mas o Senhor diz ao seu povo: ainda que os assírios sejam fortes e numerosos, serão destruídos e desaparecerão completamente. Eu fiz-te sofrer, mas não mais voltarei a fazê-lo. Agora vou libertar-te do jugo inimigo e quebrar as cadeias que te prendem. E quanto a ti, cidade de Nínive, o Senhor declara o seguinte: não terás descendentes que continuem o teu nome, destruirei os teus ídolos de madeira e de metal e vou preparar-te a sepultura, porque és desprezível. A primeira sombra que temos aqui é esta: bondade e justiça. Nós temos aqui estas 2 dimensões, como temos em toda a Bíblia, como temos em todos os profetas, como temos em todas as mensagens de Deus para a humanidade. O Senhor é bom, né? E aqui diz claramente, né? O Senhor diz no versículo 7, o Senhor é bom, é refúgio no momento da tribulação, protege os que nele confiam. Bondade, né? O Senhor é um Deus de bondade, Deus é um Deus de amor. Ele é bom e Ele é refúgio no momento da tribulação. E quando estamos em tribulação, nós temos um refúgio. É Deus. E sabemos que nos podemos refugiar nele, porque Ele é bom. E o povo de Judá também tinha que saber disto. Que Deus é bom. E que Ele é refúgio no momento da tribulação. Mas os seus inimigos também não têm hipótese contra Ele. Porque diz aqui, o Senhor é um Deus, no versículo 2, que não tolera infidelidade e castiga com muita dureza e muita indignação, tira vingança dos seus inimigos e castiga aqueles que se lhe opõem. Porque Deus é um Deus justo, que não tolera a infidelidade. Então nós temos que nos habituar a conciliar estas 2 dimensões da natureza de Deus. Ele é bom, Ele é muito bom, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo, que não tolera a infidelidade. E estas 2 dimensões nós temos que as conciliar e temos que as consolidar. A promessa de Deus para o seu povo é serem libertos. No versículo 13 nós temos esta promessa: vou libertar-te do jugo inimigo e quebrar as cadeias que te prendem. Deus tem esta promessa. Deus tem esta promessa para o seu povo. E quem é que é o seu povo? Neste caso, Naum estava a escrever para o povo de Judá, estava a profetizar para o povo de Judá. Mas quem é o povo de Deus? O povo de Deus são todos aqueles que o têm como rei, que o têm como pai, que o têm como Senhor. E esses têm esta promessa incrível:
Vão ser libertos do jugo inimigo e as suas cadeias vão ser quebradas. Então a bondade e a justiça de Deus manifesta-se nisto. Manifesta-se em Deus afirma a sua bondade, Deus afirma o seu amor, Deus afirma o seu coração paciente, o seu coração que quer ser refúgio para aqueles que estão em tribulação. E afirma também a destruição de todos os seus inimigos. Isto é uma sombra de uma realidade eterna. E essa realidade eterna é o Evangelho de Jesus. Vamos a João 3. E nós vamos andar a saltar de Naum para várias passagens do Novo Testamento, para nós entendermos como a mensagem é uma só. Como a mensagem de Deus é uma só. 3,16. Se calhar o primeiro versículo sabemos todos de cor, ou quase todos. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O motivo da condenação é este. A luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas porque as suas obras eram más. De facto, quem faz o mal detesta a luz e foge dela para que as suas más obras não sejam descobertas. Mas o que pratica a verdade aproxima-se da luz e assim mostra publicamente que as suas obras foram feitas segundo a vontade de Deus. Então, Deus é bom. Amém? Ele amou de tal maneira ao mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao ponto de entregar o seu Filho. Deus é bom. E nós podemos receber esta dádiva de Deus gratuitamente, sem termos de pagar absolutamente nada, apenas abrindo o coração e recebendo esta dádiva incrível de salvação que Deus nos dá. Não foi para condenar o mundo que Deus enviou o seu Filho, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque o coração de Deus é um coração para salvar. Então quem crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho único de Deus. Bondade e justiça. Quem não crê já está condenado. Porque está na condição de inimigo de Deus. Todos nós, sem Jesus, nós estamos na condição de inimigos de Deus. Porque nós não queremos Deus a meter-se na nossa vida, não queremos Deus a meter-se nos nossos assuntos, queremos ser nós próprios, Deus e tal, está tudo muito bem, Deus é uma ideia gira e tal, mas enquanto Ele não se mete nos nossos assuntos, enquanto Ele não começa a incomodar-nos aqui muito nos nossos planos e tal, porque quando Ele começa a imiscuir-se nos nossos planos, aí a gente já torce um bocado o nariz, não é? Mas Deus, Ele envia salvação para os seus inimigos. Nós estamos na condição de inimigos, Ele envia salvação e os seus inimigos podem ser feitos filhos. Já viram o contraste de inimigo para filho? Não é de inimigo para neutralidade. É de inimigo para filho. Né? Que passagem. Incrível. Agora, quem não crê fica na condição de inimigo. E os inimigos de Deus, como vemos em Naum, vão ser destruídos. Deus destruirá os seus inimigos com a inundação devastadora e as trevas perseguem os seus adversários. As trevas perseguem os adversários de Deus. Portanto, Deus é bom e oferece salvação, mas aqueles que preferem as trevas do que a luz ficam nas trevas. Deus não força ninguém a ir das trevas para a luz. Tem que haver uma decisão, tem que haver um passo, tem que haver arrependimento. Então, esta é a conclusão. Deus é bom, Deus oferece salvação, mas quem não aceitar está na condição de inimigo de Deus. E esta é a realidade eterna. E os ninivitas são... nós não somos mais que os ninivitas. Aliás, os ninivitas são também uma sombra de quem? Os ninivitas são uma sombra de nós próprios. Os ninivitas são uma sombra de nós. Os ninivitas eram um povo cruel. Pelo menos o exército baseado em Nínive, quando eles conquistavam outras cidades, eles faziam atrocidades.
Não é? As pessoas eram mortas e arrastadas, os corpos eram arrastados pela cidade quando o Império Assírio entrava numa cidade para mostrar a toda a gente, para aterrorizar toda a gente, para mostrar a toda a gente o poderio dos assírios. Então eles eram um povo cruel. Mas eles são uma sombra de nós próprios. Nós podemos não fazer essas atrocidades visíveis, mas nós somos também pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Toda a gente está na mesma condição. E só há uma esperança para sair dessa condição, que é Jesus Cristo. Mais nenhuma esperança, mais nada nos pode tirar dessa condição. Então vamos olhar para os ninivitas, não apontar o dedo aos ninivitas, não com sobranceria, mas vamos olhar para os ninivitas como o nosso espelho. Porque nós precisamos desesperadamente de nos arrependermos, como eles precisavam, e não se arrependeram. Mas agora, para aqueles que se arrependem, para aqueles que são salvos, os pecadores condenados à destruição, mas que se arrependem e são salvos, esses têm uma esperança. E têm uma esperança que é uma pessoa. E já vem aí aquele que anuncia a paz. Vamos a Naum, capítulo 2. Naum 2 e vamos ler do versículo 1 a 3. Diz assim Naum: povo de Judá, já vem sobre os montes aquele que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, cumpre as tuas promessas, porque os inimigos não voltarão a invadir o teu território. Foram totalmente destruídos. A força inimiga avança, reforça as tuas defesas, vigia os caminhos e arma-te de coragem, retoma todas as tuas forças. O Senhor vai restaurar a antiga glória dos descendentes de Jacob, do povo de Israel que os inimigos saquearam e deixaram como uma videira sem os seus ramos. A sombra número 2. Vitória e glória. Esta é a mensagem de Naum para Judá. Naum diz a Judá que já vem aí aquele que anuncia a paz. O próprio Deus já vinha. O próprio Deus ia-lhes dar a possibilidade de novamente celebrarem. O próprio Deus diz: celebra as tuas festas, cumpre as tuas promessas. O próprio Deus promete que aqueles inimigos não iriam voltar a invadir o território. E esses inimigos já tinham o seu decreto, já tinha saído o decreto, esses inimigos estavam destruídos. E esses inimigos não têm futuro. Mas a força inimiga avança. Se lermos no versículo 2, eles já estão destruídos, mas a força inimiga avança. Eles já têm os dias contados, mas a força inimiga avança. Então o que é que o povo de Judá tinha que fazer? O que é que eles tinham que fazer? Podiam ficar só à sombra da bananeira, à espera a celebrar só, à espera que viesse aquele que anuncia a paz? O que é que eles tinham que fazer? Reforça as tuas defesas, vigia os caminhos, arma-te de coragem. Havia alguma coisa, havia um chamado para o povo de Judá. Eles tinham que reforçar as defesas, eles tinham que estar vigilantes, eles tinham que se armar de coragem, tinham que retomar as forças. Não podiam desfalecer, não se podiam distrair. Havia alguma coisa que Deus queria fazer através deles. E a promessa de Deus é que Ele ia restaurar a antiga glória dos descendentes de Jacob. Ele ia restaurar a antiga glória de Israel, que já tinha sido saqueado e tinha sido deixado como uma videira sem os seus ramos. Então esta é a mensagem de Naum para Judá. Esta é a mensagem de Deus para Judá. Mas esta é a mensagem, isto é uma sombra da mensagem de Deus para nós. Aquele que nos traz a paz já veio. Quem é aquele que nos traz a paz? Quem é aquele que é a nossa paz? Jesus. E Ele veio e nós temos o privilégio de o conhecer. Temos o privilégio de conhecer aquele que traz a paz. Nós podemos ter paz nos nossos corações. No meio das ameaças, no meio da destruição à nossa volta, no meio da adversidade, no meio do turbilhão, nós podemos ter paz, porque Deus é um Deus de paz. E a paz de Deus não é condicional às circunstâncias. A paz de Deus é condicional a um coração que crê. Quem crê, recebe a paz de Deus. Quem confia, quem tem fé em Deus, recebe a sua paz, independentemente das circunstâncias. Então há razões para celebrar. Nós somos um povo que celebra. Porque é que nós vivemos em celebração, apesar das dificuldades?
Porquê que nós vivemos em celebração apesar das ameaças à nossa volta? Porque nós conhecemos, porque isto é uma ordem de Deus. Nós conhecemos aquele que traz a paz e então temos todos os motivos para celebrar. Esta é uma ordem de Deus. Celebra as tuas festas. Celebra as tuas festas. Vive em celebração. Igreja, vive em celebração. Vamos viver em celebração. Porque esse é chamado de Deus para aqueles que têm Cristo. Esse é o nosso testemunho para o mundo. Viver em celebração no meio da adversidade. Nós não fomos chamados para sermos miseráveis. Apesar das dificuldades que nós passamos, nós fomos chamados para celebrar, para dar esse testemunho ao mundo. Não fomos chamados para ser uns patetas felizes também. Aliados da realidade, aliados do turbilhão que há no mundo. Fomos chamados para chorar com os que choram, mas fomos chamados para celebrar. Celebra as tuas festas, cumpre as tuas promessas. Porque os inimigos não voltarão a invadir o teu território. Aqueles inimigos não. Nós sabemos que depois o reino de Judá voltou a ser invadido, foi invadido pelo Império Babilónico, né? Passado mais ou menos 100 anos depois de Naum. Porquê? Porque eles não quiseram agarrar a oferta de Deus. E foram destruídos e foram conquistados pelo Império Babilónico. Mas Deus, Ele promete que os inimigos não voltarão a invadir o território, que os inimigos estão destruídos. Quem são os nossos inimigos? Os inimigos do povo de Israel são uma sombra dos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Contra que inimigos é que nós temos de lutar? Contra quem é a nossa luta? Os inimigos do povo de Israel são uma sombra dos inimigos espirituais da igreja. E a nossa verdadeira luta é contra esses inimigos espirituais. Em Efésios, capítulo 6, Efésios 6, versículo 10, diz precisamente isso. A palavra de Deus diz-nos isso. De resto, sejam fortes no Senhor, confiantes no seu imenso poder. Sejam fortes no Senhor, confiantes no seu imenso poder. Revistam-se da armadura de Deus. Não fiquem à sombra da bananeira. Não fiquem distraídos. Não fiquem aliados, porque há uma guerra para lutar. Isto não é um passeio no parque. Isto não é um piquenique. É uma guerra para travar. Então revistam-se da armadura de Deus. Reforcem as vossas defesas. Como diz Naum, só assim poderão resistir aos enganos do diabo. Pois não é contra seres humanos que nós temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. Os nossos inimigos, os inimigos de Judá e de Israel, são uma sombra destes inimigos espirituais, que esses sim é contra aqueles que nós temos que lutar. Esses sim é a guerra que nós estamos a travar. São inimigos que não se veem. São inimigos inteligentes. São inimigos sorrateiros. Por isso nós não podemos baixar as nossas defesas. E não só defesas, mas nós somos chamados para atacar. Por isso Paulo diz no versículo 13 de Efésios 6, sirvam-se por isso das armas que Deus vos oferece, para poderem resistir naquele dia difícil e para poderem ficar de pé depois de terem vencido todos os inimigos. Sirvam-se das armas que Deus vos oferece. Que armas é que Deus nos oferece? Paulo, ele escreve e fala-nos um pouco dessas armas. E muito rapidamente, estejam preparados, usem a verdade como um cinto bem apertado. A verdade é uma arma. Nós não podemos tolerar a mentira. Não podemos tolerar a omissão da verdade. A verdade tem que vir ao de cima. A verdade é uma arma contra Satanás. É uma arma contra os nossos inimigos espirituais. Que a prontidão, que a justiça seja a vossa armadura. Justiça como armadura. Que a prontidão em anunciar o Evangelho seja o nosso calçado. Que os nossos pés, o nosso caminho, seja sempre um caminho que tenha o foco de proclamar o Evangelho de Cristo a todos à nossa volta. Andem armados com o escudo da fé, mais uma arma. Que a salvação vos sirva de capacete. A nossa salvação sempre aqui na nossa mente, a renovar a nossa mente, o Evangelho na nossa mente. Combatam com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E façam tudo isso em espírito de oração.
e orem continuamente em união com o Espírito Santo. Quando nós oramos, é isto que nós estamos a fazer. A oração é uma arma. A oração é o revestimento de todas as armas. Porque todas as armas nós devemos usá-las em espírito de oração. Então, quando nós oramos, nós não estamos a fazer menos do que atacar os nossos inimigos espirituais. Os inimigos espirituais da igreja, os inimigos espirituais do mundo. Quando nós oramos, nós não estamos a fazer menos do que travar uma guerra. Por isso orar é tão importante e orar, uma guerra trava-se em exército. Não é um soldado sozinho, não há aqui Rambos. No reino de Deus não há Rambos. Não sei quem é que se lembra do Rambo, não é? Que sozinho vencia o batalhão. Mas no reino de Deus não há Rambos. No reino de Deus há exército. E nós temos que lutar em oração como exército. Quando nós nos reunimos aqui à sexta-feira para a noite de louvor e oração, nós não estamos a fazer menos do que afrontar as trevas. Não estamos a fazer menos do que arrombar a porta do inferno. Que Jesus diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. E é em oração que nós devemos fazer isso. Portanto, nós temos que vencer o nosso cansaço de sexta à noite, temos que vencer a nossa apatia. Nós temos que vencer isso. E não só sexta à noite, mas quando os pequenos grupos se juntam para orar, quando nós nos juntamos para orar em qualquer outro contexto, nós temos que aproveitar essas oportunidades para, como exército, nós arrombarmos as portas do inferno, porque elas não prevalecerão contra nós. Então, diz aqui em Efésios, no versículo 13, que nós, em Cristo, nós temos as armas que Deus nos oferece para podermos resistir naquele dia difícil e podermos ficar de pé depois de terem vencido todos os inimigos. A vitória está garantida. A vitória está garantida e a glória está à nossa espera. Lembram-se da sombra? Vitória e glória. Nós vemos aqui que Deus promete em Naum a vitória ao povo de Judá sobre os inimigos. Deus promete-nos a nós, igreja, vitória sobre todos os nossos inimigos. E a glória que está à nossa espera. Naum profetiza a glória, a restauração da glória dos descendentes de Jacó. E todos os israelitas estavam à espera disso. Eles passaram séculos à espera disso. Os discípulos de Jesus, não sei se se lembram, em Atos, capítulo 1, o que é que eles disseram pouco antes de Jesus subir aos céus? O que é que eles perguntaram a Jesus? Mestre, é agora que vais restaurar a glória de Israel? Todos os israelitas esperavam isso. Eles tinham uma ideia pequena da glória. Eles viam a glória de Deus como a restauração daquele reino político, daquele reino físico. Queriam a sua independência. Mas Deus tinha melhor. Deus tinha uma ideia muito melhor. Deus não queria restaurar apenas a glória de Israel, mas Deus queria restaurar Deus queria trazer uma glória maior do que qualquer outra glória que a criação já tivesse conhecido. E essa glória é dada por Cristo. Essa glória está em Cristo. E quem toma parte dessa glória, quem é? É a Nova Jerusalém. É uma nova cidade. Judá e Jerusalém, a glória de Jerusalém ia cair. A glória de Jerusalém nunca seria restaurada. Mas nunca seria restaurado. O templo ia ser reconstruído depois de ser destruído com o Império Babilónico. Ia haver sombras, lá está. Ia haver cheirinhos da restauração da glória. Mas a restauração completa da glória é só na Nova Jerusalém. É só noutra cidade. Noutra cidade. Vamos ao Apocalipse, capítulo 21. Esta é a realidade eterna. Apocalipse 21. E depois marquem em Apocalipse, quem tem Bíblia em papel, porque nós vamos a Apocalipse mais vezes. Vamos andar entre Naum e Apocalipse. Mas vamos ler sobre a Nova Jerusalém. Vamos ver sobre esta nova cidade, onde a glória de Deus vai ser plenamente restaurada. Vi então um novo céu e uma nova terra. De facto, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe.
E vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém. Vinha linda como uma noiva que se prepara para ir ao encontro do noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do lado do trono. Esta é a morada de Deus junto dos homens. E Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. É este Deus que estará com eles. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas desapareceram. E o que estava sentado no trono disse: agora faço tudo novo. E acrescentou: escreve que estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: é um facto, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao que tem sede, dou-lhe a beber de graça da fonte das águas vivas. Aquele que vencer receberá estas coisas em herança. Eu serei o seu Deus e ele me será por filho. Mas todos os cobardes, infiéis, depravados, assassinos, desonestos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão o seu lugar no lago de enxofre e fogo, que é a segunda morte. E agora vem a descrição da Nova Jerusalém. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias com os 7 últimos castigos, aproximou-se de mim e disse: vem cá, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportou-me em espírito a uma montanha grande e alta e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Tinha a glória de Deus, e brilhava como uma pedra preciosa, parecida com uma pedra de jaspe cristalino. A cidade estava rodeada de uma muralha grande e alta, com 12 portas. Nas portas tinha 12 anjos, e em cada porta estava escrito o nome de uma das tribos do povo de Israel. 3 portas davam para o oriente, outras 3 para o norte, outras 3 para o sul e outras 3 para o ocidente. As muralhas tinham 12 alicerces, e em cada um estava escrito um dos nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A ligação entre a restauração da glória de Israel e a nova glória de Deus que é dada a toda a igreja. Judeus e gentios, os nomes das tribos de Israel e os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que me falava tinha uma régua de ouro para medir a cidade, as portas e a muralha. A planta da cidade era quadrada, pois tinha tanto de comprimento como de largura. Mediu a cidade com a régua, e a cidade tinha 12.000 estádios de comprimento e o mesmo de largura e de altura. Mediu também a muralha. Segundo a medida dos homens que o anjo usava, a muralha tinha 144 braçadas de altura. Os muros eram de jaspe, e a cidade estava construída com ouro puro, semelhante ao puro cristal. Os alicerces da muralha da cidade estavam decorados com toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedónia, o quarto com esmeralda, o quinto com ónix, o sexto com sardónica, o sétimo com crisólito, o oitavo com água marinha, o nono com topázio, o 10º com ágata, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, e cada porta feita de uma só pérola. A praça central da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. Não vi qualquer templo na cidade. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro é que são o seu templo. A cidade também não precisa do sol ou da lua para alumiar. A glória de Deus ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à luz daquela cidade, e os reis da terra hão de levar-lhe o seu esplendor. As portas da cidade nunca se hão de fechar, porque nela não haverá noite. E ela há de receber o esplendor e a glória das nações. Nela não entrará nada de indigno, nem adoradores de falsos deuses, nem mentirosos. Só lá entrarão os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bem, nesta cidade que tem a glória de Deus, quem é a noiva de Deus? Quem é a cidade de Deus? É a igreja. A igreja que congrega os judeus e os gentios num só povo. O povo que crê em Cristo. E esse povo é uma nova cidade que tem toda a glória de Deus. Uma cidade onde só entram aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Uma cidade que é exclusiva para aqueles que aceitarem a oferta de salvação de Deus. E esses vão desfrutar da glória de Deus para todo o sempre. Da glória plena de Deus para todo o sempre. Estas pedras preciosas, todo este esplendor que nós vemos aqui, é só uma pequena imagem. Também isto é uma sombra da realidade. Porque Paulo diz que nós agora vemos de forma imperfeita, mas um dia vamos ver tal e qual. Vamos ver Deus tal e qual como Ele é. Vamos ver a glória de Deus tal e qual como ela é. Então isto é para termos um cheirinho, é para termos uma ideia da glória que está à nossa espera. A glória que está à espera da Nova Jerusalém. Então, isto fala-nos também, todo este esplendor, toda esta pureza. Aqueles que entram são os que são purificados e lavados pelo sangue de Jesus na cruz.
Isso fala de pureza. A Nova Jerusalém é suposto ser uma cidade de luz. A Nova Jerusalém, é suposto nós começarmos a viver já como Nova Jerusalém. É suposto a nossa vida ser pura, como a noiva do Cordeiro. É suposto nós vestirmos-nos como uma noiva se veste, né? Com a pureza de uma noiva. E é suposto a Igreja de Deus ser pura. É suposto a vida de cada um de nós, como igreja que somos, aqueles que pertencem à igreja, é suposto viverem uma vida de pureza. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não pela nossa força, porque nenhum de nós consegue ser santo sozinho. Nenhum de nós consegue ser santo sem o poder de Deus, mas com o poder de Deus nós podemos caminhar em santidade. E as nossas falhas são para ser levadas ao altar, são para ser colocadas, confessadas no altar, e aí voltamos a ser purificados, e é um processo de purificação permanente. Agora, antes da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém já está cá, é a igreja, mas antes da Nova Jerusalém estar completamente pronta, completamente prontinha, linda, completamente pura, antes disso, há outra cidade que vai ser preciso destruir. Outra cidade tem que ser destruída. Vamos voltar a Naum. Naum anuncia a destruição de uma cidade, que é a cidade de Nínive. E vamos ao capítulo 3 de Naum. Capítulo 3 de Naum. Vamos ler o versículo 1 ao 7. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de mentiras e de violências, sempre ansiosa de pilhagens. Ouve-se os ruídos dos chicotes, o estrondo das rodas, o galopar dos cavalos e o movimento dos carros. Ataca a cavalaria e as espadas brilham, e as lanças cintilam ao sol. São tantos os cadáveres que se não podem contar. Tropeça-se nos corpos. É o castigo dos incontáveis pecados de Nínive, dessa prostituta cheia de atrativos, que vendia povos e nações com seus artifícios e enganos. Por isso o Senhor Todo-Poderoso declara: vou erguer-me contra ti, vou levantar o teu vestido até à cara, para que as nações te vejam nua e os reinos te deixem envergonhada. Vou atirar-te imundícia à cara, vou cobrir-te de desonra, serás para todos um motivo de escárnio. Todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão de ti, onde se encontrará alguém que te conforte? Nínive era a cidade do pecado. Nínive era uma cidade sanguinária, cheia de mentiras e de violências. Uma cidade de onde vinha todo o tipo de crueldade. Uma cidade onde saíam atrocidades para todos os povos. Uma cidade que tinha atrativos. Era uma cidade atrativa, onde a glória humana estava presente. Um império que tinha chegado ao topo. Havia atrativos em Nínive. Mas na realidade, tudo isso era lixo. Lixo, crueldade, pecado. E vinha aí o castigo dos incontáveis pecados de Nínive. Versículo 4. Essa prostituta. E estas imagens que temos aqui são imagens violentas, não é? De uma prostituta a quem Deus ia levantar o vestido e toda a nudez, toda a realidade suja da cidade ia ficar exposta. São imagens violentas que nos acordam, que nos despertam. Nínive ia ser destruída sem compaixão, mas Nínive também é uma sombra. É uma sombra de uma cidade de trevas. Vamos voltar ao Apocalipse. Apocalipse 18. Esta é a sombra que nós temos aqui: juízo e destruição. Apocalipse 18. Vamos ler do versículo 1 a 10. Depois disto, vi outro anjo que descia do céu com grande poder, e o seu esplendor iluminou a terra. Gritou com voz forte: a grande Babilónia já caiu por terra. Tornou-se habitação dos demónios, refúgio de todos os espíritos impuros, refúgio de todas as aves impuras, refúgio de todos os animais impuros e desprezíveis. É que ela embriagou todas as nações, com o vinho da sua imoralidade desenfreada. Os reis da terra cometeram imoralidades com ela, e os comerciantes da terra tornaram-se ricos com o seu luxo desmedido.
ouvi outra voz do céu que dizia: meu povo, sai desta cidade para não participares nos seus pecados, nem receberes os seus castigos. Deus lembrou-se dos seus crimes, porque os seus pecados chegaram até ao céu. Paguem-lhe com a mesma moeda, retribuam-lhe a dobrar o mal que ela fez, deem-lhe a beber o dobro da taça que ela deu a beber aos outros, façam-na passar tormentos e dores na medida das suas vaidades e dos seus luxos. Ela costumava gabar-se: estou sentada num trono como uma rainha, não sou viúva, nem hei de conhecer luto. Por isso receberá num só dia todos os castigos, a morte, o luto e a fome, e será abrasada pelo fogo, porque é forte o Senhor que a condenou. Os reis da terra que cometeram com ela imoralidades ou viveram no luxo hão de chorar e bater no peito quando virem o fumo do incêndio em que ela arde. Ficarão imóveis à distância, com medo do seu tormento, e hão de exclamar: ai, ai da grande cidade, da Babilónia, a cidade poderosa. Bastou uma hora para o teu julgamento. Até aqui. Bastou uma hora para o teu julgamento. Ninguém sabe exatamente o que é esta Babilónia, não é? Mas há vários tipos de interpretações, não é? Há quem diga que esta Babilónia era Roma, não é? Esta grande Babilónia, que João, quando escreveu o Apocalipse, estava a pensar em Roma. E de facto há coisas tem coisas em comum, não é? Que fazem lembrar Roma. Por exemplo, Roma também foi destruída num incêndio, não é? E fala aqui de um incêndio que iria destruir. Os reis iam ver o incêndio em que a cidade ardia. E também era a cidade mais poderosa no tempo de João, não é? Era a face do império, como Nínive no tempo de Naum, Roma no tempo de João. Mas esta cidade, nós temos que olhar para a realidade espiritual desta cidade. Da mesma forma que Jerusalém é a cidade que é a igreja, é a cidade onde estão os santos de Deus. A Babilónia é outra cidade, é uma cidade de trevas. É a cidade onde estão todos aqueles que continuam na condição de inimigos de Deus. É a cidade do pecado. Na Nova Jerusalém estão aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Na Grande Babilónia estão todos os outros. O mundo está condenado à Grande Babilónia. Na Nova Jerusalém o governo é de Cristo. Na Babilónia o governo é do anticristo. Na Nova Jerusalém é uma cidade de luz. A Babilónia é uma cidade de trevas. A Nova Jerusalém é eterna. Para a Babilónia bastou uma hora para a sua destruição. É um contraste, não é? Faz lembrar, não sei quem é que aqui já viu a série Stranger Things do Netflix. Não sei se já viram, mas é uma imagem muito interessante, porque há uma dimensão que é a dimensão de trevas. O mesmo lugar, mas há uma dimensão de trevas e uma dimensão onde não há trevas. Não é? É uma boa imagem para nós percebermos: a Babilónia está em todo lado. Como a Nova Jerusalém está em todo lado, a Babilónia está em todo lado também. A Babilónia está aqui. E a Babilónia está onde nós andamos no nosso dia-a-dia. E nós somos chamados, por um lado, diz aqui em Apocalipse 18, somos chamados para sair da cidade. Está aqui no versículo 4 do capítulo 18. Meu povo, sai desta cidade para não participares dos seus pecados, nem receberes os seus castigos. Mas isto não fala de sair de uma cidade física. Nós não somos chamados para sair do mundo. Nós somos chamados para estar no mundo. Mas devemos sair espiritualmente. Devemos nos separar. Não devemos cair nos pecados da Babilónia. Fomos chamados para estar na Babilónia sem pertencermos à Babilónia. Somos chamados para ser a Nova Jerusalém no meio da Babilónia. E Nínive é uma sombra desta Babilónia. Uma sombra desta Babilónia. E agora nós temos que entender a nossa missão neste mundo. Nós somos chamados para viver a pureza da Nova Jerusalém num lugar de trevas. Nós somos chamados para ser luz num lugar de trevas. Somos chamados para viver a pureza num lugar de pecado. Somos chamados para viver a santidade num lugar de maldade. Temos que entender o que é que estamos aqui a fazer. Temos que entender com o que é que estamos a lidar. Isto não é um piquenique, volto a dizer. Temos que entender com o que é que estamos a lidar. Nós estamos todos os dias a lidar
Estamos todos os dias a colidir com as trevas. Porque a luz é incompatível com as trevas. Então não admira que muitas vezes somos atacados por causa da nossa fé. Que muitas vezes as pessoas não gostem de nós só porque não gostam. Porque há alguma coisa que é incompatível com o que está do outro lado. E que somos chamados também para anunciar o tempo do favor de Deus na Babilónia. Nós somos chamados como Jonas foi chamado para ir a Nínive. Somos chamados para ir à Babilónia e anunciar o tempo do favor de Deus, anunciar a graça de Deus. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja, essa é a tua missão, esta é a minha missão. Como cantávamos, para proclamar que pertencemos a Deus em todo o lado. Agora, esta cidade tem um rei. E Deus, em Naum, tinha uma profecia para o rei da Assíria. Vamos só ler, é uma sombra de bónus. O rei da Assíria. Vamos a Naum, no capítulo 3, versículo 18. Só para percebermos de quem é que esta cidade, de quem é que este rei é uma sombra. E de que esta cidade tem um governante. Capítulo 3, 18. Diz assim: Ó rei da Assíria, onde dormem os teus governadores, onde jazem os teus heróis, o teu povo anda disperso pelas montanhas e ninguém o poderá reunir. A tua ruína não tem remédio, as tuas feridas são mortais. Todos os que ouvem falar da tua desgraça batem palmas de alegria pelo que te aconteceu, pois quem não sofreu com a tua crueldade constante? É interessante que o livro de Naum acaba com uma profecia para o rei da Assíria. Quem é esse rei? Ou este rei é uma sombra de quê? O rei da Assíria é uma sombra de quê? O rei da Assíria é uma sombra daquele que é chamado o príncipe deste mundo. É uma sombra do inimigo da humanidade. É uma sombra de Satanás. É uma sombra do nosso adversário. O rei da Babilónia. O rei da Babilónia onde nós estamos. Ele é o príncipe deste mundo. Vamos ao Apocalipse só mais uma vez. Para percebermos o destino deste rei. Capítulo 20, versículo 7 do Apocalipse. Capítulo 20, versículo 7. Diz assim: Passados 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações dos 4 cantos do mundo. Para enganar Gog e Magog e reunir toda a gente para a batalha. São tão numerosos como a areia do mar. Subiram a planície e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas Deus enviou o fogo do céu que os devorou. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão também a besta e o falso profeta, onde ser atormentados de dia e de noite para sempre. Este rei tem o seu destino traçado, como o rei da Assíria tinha o destino traçado. E o nosso entendimento tem que ser este. A Babilónia vai ser destruída, o rei da Babilónia vai ser destruído, mas ainda não. Já está decretado, os dias estão contados, mas ainda não. Enquanto isso, nós estamos aqui numa guerra. Nós estamos aqui como exército. Nós estamos aqui a lutar contra as trevas. Já escolhemos o rei, nós já escolhemos o rei a quem queremos servir. Queremos servir o rei da Nova Jerusalém, o rei dos reis, ou queremos servir o rei da Babilónia, Satanás, que vai ser destruído. Se nós já escolhemos o nosso lado, estamos do lado do Rei dos Reis. Então temos que entender que não podemos andar por aí a namorar com o outro lado. Nós não podemos querer ser Nova Jerusalém e andar a namorar com a Babilónia. Não dá. Nós temos que ser sim, sim, não, não. É como a Bíblia nos ensina, é como Jesus nos ensina. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se queremos estar com o Rei dos Reis, se tomamos essa decisão, então temos que levar isso até ao fim. Claro que há sedução. A Babilónia é uma cidade que seduz. É uma cidade com atrativos. E nós somos vulneráveis a isso.
E muitas vezes deixamos-nos mesmo seduzir e caímos mesmo nas tentações da Babilónia. Mas há tempo para nós nos arrependermos, voltarmos para Deus e renovarmos a nossa decisão, renovarmos a nossa firmeza, renovarmos o nosso voto de pureza, renovarmos o nosso desejo de viver em santidade. Então, se estás longe do Rei dos Reis, vem para Ele. Volta-te para Ele. Volta-te para o Rei dos Reis. Esquece a Babilónia. A Babilónia tem muitos atrativos, tem muita coisa brilhante, tem muita coisa interessante. Oferece-nos muita coisa a Babilónia. Mas o fim da Babilónia é destruição. E quando nós nos deixamos seduzir, nós trazemos a destruição para a nossa vida. Porque a pureza é felicidade. A pureza é a felicidade. A obediência a Deus é a felicidade. E entregarmos-nos aos prazeres da Babilónia pode saber bem, pode ter um sabor bom no imediato, mas é a destruição. Então vamos viver como Nova Jerusalém neste mundo. Amém? Vamos viver como a cidade de Deus. Vamos viver como súbditos do Rei dos Reis. E vamos recusar aquilo que o rei da Babilónia nos oferece. Esta Babilónia que é a cidade de todos os espíritos impuros, de todos os demónios. Vamos recusar isso e abraçar aquilo que o Rei dos Reis tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé nesta manhã e vamos orar. Senhor, nós louvamos-te, Senhor. Acima de tudo, louvamos-te a Ti, porque Tu és o Deus da bondade, és o Deus da justiça, és o Deus da vitória, és o Deus da glória. Tu és o Deus do juízo, és o Deus que vai pôr tudo em ordem, és o Deus que vai destruir os seus inimigos, és o Deus que vai destruir todos os nossos inimigos espirituais, que nos querem destruir. Deus, Tu és o Deus que nos protege, Tu és o Deus que é refúgio para nós. Tu és a nossa habitação. Nós não precisamos de templo porque Tu habitas connosco. Senhor, e na Nova Jerusalém, ajuda-nos a ansiar por esse dia. Ajuda-nos a pôr os nossos olhos nesse dia, Senhor. Que se estivermos a viver em tribulação, se estivermos a passar por momentos difíceis, a ter a consciência que isto é só um momento e que temos uma eternidade de glória à nossa espera. Senhor, e a pôr os olhos nessa esperança. É uma esperança eterna que Tu nos dás. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, glória a Ti, que és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pai, e queremos submeter-nos a Ti. Submeter-nos a Ti em obediência, em temor. Purifica-nos, Senhor. Purifica a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo tire de nós aquilo que nos está a seduzir, que tire esta inclinação de nos deixarmos seduzir pelo brilho da Babilónia. Senhor, e que possamos viver como Nova Jerusalém, como noiva de Cristo, purificando-nos diariamente com o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Glória ao Teu nome, Senhor. Possamos ser uma igreja que reflete a Tua glória neste mundo. Uma igreja que tem consciência de onde está e para o que é chamada. Uma igreja que tem consciência que estamos no meio da Babilónia e é exatamente para aí que nós somos chamados. E que é exatamente a nossa presença no mundo que traz a Tua luz para aqueles que não Te conhecem. E que possamos proclamar com ousadia, com sabedoria e com ousadia, Senhor. Para que muitos venham ao conhecimento de Ti, muitos sejam resgatados das trevas da Babilónia e possam ser trazidos para a luz da Nova Jerusalém. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Vamos para o mundo. Okay? Vamos brilhar no mundo. Vamos ser luz neste mundo. Amém? Amém. E vamos celebrar. Nós somos chamados para celebrar. E celebramos sempre quando alguém no nosso meio, algum irmão ou irmã ou amigo no nosso meio completa um aniversário. E nós hoje temos alguns aniversariantes. Alguns não estão aqui, mas outros estão. Há um aniversariante que tem que vir para cá. Alguém pode
Não sei se alguém já foi chamar. Não sei se alguém já foi chamar o Simão, mas... Não sei se alguém já foi chamar, mas se ninguém foi, é melhor alguém ir. Obrigado. Já foi chamar ou não? Alguém, por favor. Ok. Acho que ele já vem aí. Também o nosso irmão Adalberto fez anos, já cantamos os parabéns na primeira celebração. Se não deram os parabéns ao irmão Adalberto, podem dar os parabéns atrasados. Mano, o irmão Adalberto é uma bênção e sua família também. E também temos um casal no nosso meio que fez anos de casados, certo? Temos aqui uns pombinhos, não? Não. Hã? Aí é de namoro, mas também conta, não é? Também conta, pronto. Ok. Então, também o Helder fez aniversário esta semana, né? Nosso Helder, que não está aqui, pois não? Está online? Ah, ok. O Helder não está, mas vamos cantar os parabéns para ele na mesma, para o Helder, e vamos lá cantar os parabéns. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe, seja muito feliz para os nossos irmãos, uma salva de de dar os parabéns aos aniversariantes. Nós estamos terminados. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos vós. Neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir.